tarde aos amigos e amigas. Irmãos, a gente está falando aí sobre as leis que operam, que é as leis corruptíveis. Se trata de uma ditadura que ela obriga vocês a obedecer a ela. Ou seja, ela não tem característica de dar uma outra opção de lei para você. Você pode ver, que, irmão, que até os crentes que dizem obedecer à lei de Deus mente e obedece à lei dos políticos. Até os crentes, todos eles. Por quê? Porque quando essas leis se estabelecem, as leis corruptíveis, elas não têm característica de dar outra opção de lei para você. Não tem. É uma ditadura. Ou você aceita aquela lei, ou então você se considera uma pessoa fora da lei. Só tem ela, só existe ela. Ela não dá opção para você por uma outra lei. Por quê? Porque a característica dela é o de um regime comunista. É de uma ditadura que você é obrigado a obedecer a ela. Já com o surgimento da lei de Deus, que é uma lei democrática, e Deus pode fazer isso aí, porque Ele é um Deus soberano, Ele apresenta para você não somente uma lei, ou seja, não somente sua lei, porém, 3 leis. Inclusive as leis que operam e que não dá opção para você por outra lei. Então agora, a partir de agora, ela vai dar essa opção. Só que já fora, digamos assim, do controle dos ditadores. Então a gente dá uma opção para você das leis dos políticos, da lei de Moisés, em parceria com a lei de Cristo, a lei incorruptível de Cristo. Então essa parceria, ela agora é possível. O que não ocorre na regência dessa única lei, que aliás não é uma lei só, é 2. É a lei dos políticos e a lei de Moisés. É 2 leis. Mas a regência dessa lei é uma só, porque a característica dela é terrena. Então agora surge a opção por outra lei que não é terrena. Ela não é terrena. Só que essa opção, ela não é única. Ou seja, ela tem uma opção de uma lei terrena, de 2 leis terrenas, quer dizer, que agora as leis corruptíveis, elas são separadas, não mais unidas, que é a lei de Moisés e a lei dos políticos, separada. E agora também é possível se identificar essas leis com características diferentes. A lei de Moisés mais, digamos assim, mais perfeita do que a lei dos políticos. Então, as leis estarão divididas e unidas ao mesmo tempo. Como assim? Elas vão estar unidas, as 3, e ao mesmo tempo divididas. No momento que eu fazer essa base com 36 pessoas, ou seja, 3 pessoas em cada família, cada um numa lei, elas vão ficar divididas e unidas ao mesmo tempo, na família. Então isso aí é uma maneira inteligente, designada por Deus, para quebrar a ditadura satânica que impera na Terra. Então essa ditadura, ela vai ser quebrada dessa maneira, através dessa união das leis e divisão ao mesmo. Então elas vão estar unidas e divididas. Tudo isso aí
ela vão para edificar, digamos assim, o ser humano sobre a terra e destruir o inferno através da divisão. Então o inferno ele vai ser dividido. É uma trama, irmão. Isso aí é uma trama. Deus vai criar uma trama por meio da sua inteligência para dividir o inferno. E como é que esse inferno vai ficar dividido? Você pode ver que hoje existem duas leis corruptíveis operando sobre a terra, que é a lei dos políticos e a lei de Moisés. Então essas duas leis, elas não estão divididas. Elas estão centralizadas na lei dos políticos. Porque a lei de Moisés, ela existe somente na teoria. Ela existe somente na igreja, através dos crentes que observam o sábado. Então ela existe só na aparência. Agora não. Com a divisão dessas leis, ela passa a ter um tribunal, passa a ter um comandante separado da lei dos políticos. Mesmo porque que depois da grande tribulação, a lei dos políticos vai deixar de existir. Então o que vai substituir ela é a lei corruptível de Moisés. Então ela tem que estar preparada para sobreviver com a estrutura própria, com a forma de comando própria, com regimento próprio, com lei própria. Porque essa moeda privada aí, ela é especialmente a lei corruptível de Moisés. Porque ela se trata de uma moeda terrena, a moeda privada. Então é a moeda característica aí da lei de Moisés. E por quê? Porque a lei incorruptível de Cristo, ela não é terrena. Ela é uma moeda, uma lei incorruptível. Ela não pode gerenciar a moeda. Então a lei de Moisés, sim, ela tem a característica terrena. E ela que vai substituir a lei corruptível dos políticos. E isso depois da grande tribulação. Como eu sempre falo para vocês, depois da grande tribulação, a lei dos políticos vai deixar de existir. Porque vai reduzir a população da terra e vai ficar somente duas gerações. A geração de Moisés e a geração de Cristo. A geração de Moisés, de Noé, que é a geração do pecado, ela vai deixar de existir na grande tribulação. Porque a terra vai ser purificada para a volta de Cristo. A terra vai ser purificada para a volta de Cristo. Então, isso aí vai acontecer depois da grande tribulação. Então essa base que a gente vai fazer, irmão, já é a preparação aí para salvar sua família da grande tribulação. Já é a preparação para isso. Ela vai ser salva. A família que faz essa base, além dela ser ricamente abençoada, ela também vai ser salva da grande tribulação. Ela vai ser salva da grande tribulação. Porque ela vai gerar uma nova sociedade separada do mal. E essa nova sociedade é que vai salvar a humanidade da grande tribulação. Então se trata de um recurso de salvação desse projeto. Isso mesmo, é uma preparação para salvar a humanidade. Quem não estiver vinculado a essa estrutura, irmão, vai ser tragado pela grande tribulação. Então, é um projeto de salvação à humanidade como nunca se viu.